Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para mudar a sua vida é se apaixonar pela sensação do dever cumprido. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para quem não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Essa é uma frase que ela é extremamente interessante porque ela diz que um dos grandes segredos para você mudar de vida, melhorar seus hábitos, melhorar sua produtividade, ter sucesso, todas essas coisas, elas talvez tenham como grande segredo o fato de você se apaixonar pela sensação de dever cumprido. E é claro que vocês que me acompanham há tempo nesse canal sabem que as coisas não são tão simples, então eu queria trazer um vídeo só sobre essa frase. Bom, por mais que as coisas não sejam exatamente como são vendidas muitas vezes na internet, mas essa frase em particular, ela tem algo que eu acho extremamente interessante e que tem um fundo de verdade. Em outros vídeos aqui desse canal, eu já trouxe essa relação que existe da liberdade, que é você fazer exatamente aquilo que você não quer. Essa é uma referência filosófica que diz justamente que você só é livre de verdade quando você faz o que não quer, né? Porque quando você só faz o que você quer, você é basicamente um escravo dos seus próprios desejos. E aí, nesse mesmo caminho, surge uma referência filosófica que diz que basicamente existem dois tipos de prazer no ser humano: o prazer carnal e o prazer da alma, ou também da consciência, né? E aí é que está o grande detalhe de toda essa reflexão filosófica que depois pode ser aplicada na vida real, que é justamente essa ideia de você abrir mão dos prazeres da carne por um momento para você poder honrar o que são os prazeres de alma, os prazeres de consciência. E quando a gente fala sobre esse hack mental de se apaixonar pela sensação de dever cumprido, isso é sim uma ferramenta que ela é realmente potencialmente muito poderosa. Quando a gente fala sobre mudança de hábitos, sobre inserção de hábitos melhores, mais saudáveis, constância, produtividade, existe algo ali que pode sim ser extraído e que, claro, não é tão simples e não é tão direto quanto muitas pessoas vendem na internet. Mas esse exercício mental que se faz de justamente se apaixonar pela sensação do dever cumprido é uma ferramenta que pode ser utilizada justamente quando a gente fala sobre tomadas de decisões. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em hábitos que a gente quer largar, ou hábitos que a gente quer começar então a inserir no nosso cotidiano. Então a gente quer muitas vezes parar com algum hábito ruim e inserir um hábito melhor, né? O que geralmente se torna a parte mais difícil de tudo isso é justamente ao longo do dia a dia, pensando em um longo prazo, dentro de uma rotina cansativa que envolve trabalho, pagar boletos, toda essa realidade da vida adulta, faz com que toda aquela motivação inicial ela vá basicamente se dissolvendo ao longo do tempo, e o que resta muitas vezes é justamente a vontade de continuar com essa meta, mas você vai percebendo que você vai se distanciando cada vez mais disso. E talvez o grande detalhe esteja justamente nas pequenas tomadas de decisões. Então, quando a gente pega, por exemplo, exemplos de pessoas que estão querendo melhorar a sua alimentação, por exemplo, né? Então elas querem conseguir honrar uma dieta que elas se propuseram. Muitas vezes você fica diante de certos dilemas no dia a dia em que você tem a oportunidade então de comer aquilo que é para você comer, ou você tem a chance então de falhar na sua dieta e comer um hambúrguer, um sorvete, alguma coisa que não está dentro dos seus objetivos e da sua meta. E aí é algo muito curioso porque muitas vezes quando você está diante desse dilema, são ali talvez segundos ou até microsegundos que vão gerar uma tomada de decisão, que é o que? Qual que eu vou escolher? Eu vou comer isso ou não, né? E aí existem uma série de processos neurais que acontecem no cérebro, não é a ideia desse vídeo trazer especificamente o que acontece no cérebro nesse momento, mas a ideia de você lembrar, né, daquela sensação que tem quando você consegue vencer os seus próprios desejos, isso é uma coisa que necessariamente pode ajudar. Porque quando a gente tem, por exemplo, algo que a gente quer fazer, mas a gente sabe que não deve fazer, por exemplo, comer um sorvete estando de dieta, é muito comum
que quando você decide, então, não comer o sorvete, por exemplo, é comum que você, então, abdique daquele prazer hiperpalatável de estar comendo sorvete, mas logo em seguida vem um prazer que é o prazer da sensação de dever cumprido, que é o que talvez a filosofia conceituaria nesse caso como esse prazer de consciência, esse prazer de alma que está muito próximo de você realmente se sentir livre e dono das suas próprias decisões, justamente porque você não foi levado pelos seus desejos. E agora você está mais próximo de algo que necessariamente você quer se tornar ou que você quer atingir. Então, essa é uma coisa que realmente pode ajudar quando a gente fala sobre coisas que a gente quer fazer ou quem nós queremos nos tornar, justamente nesses momentos de tomadas de decisões que acontecem ao longo do dia a dia. Porque, como eu sempre trago nesse canal, né, gente, a vida real, fora do que muitas pessoas vendem na internet, ela é uma vida que contempla, assim, dias que você vai estar mais cansado, correrias, pagar boletos, desânimo. E todas essas coisas, elas vão criando, né, aquilo que são possíveis armadilhas, né, para que você, então, cometa erros ou que você falhe, né, venha a falha, né, dos seus objetivos, das suas metas. E aí, ter essa compreensão e realmente visualizar, imaginar aquele prazer que é de você ter a sensação de dever cumprido, é algo que necessariamente pode sim ser muito benéfico. É claro que não é algo extremamente milagroso ou transformador de forma automática, como muitas vezes é vendido, mas é algo que, se compreendido o porquê que acontece, e se utilizado, né, de forma correta ali, realmente tem um potencial gigantesco de ajudar. Justamente porque muitas vezes são essas percepções que a gente tem em relação às coisas que vão dizer como nós vamos então nos comportar no final de toda essa flecha, né? Então, quando a gente realmente está diante de uma coisa que a gente sabe que não deveria estar fazendo, e ali a gente fica naquele cabo de guerra que existe na mente, né? De, ao mesmo tempo que eu quero muito porque os meus desejos estão aflorando, mas eu sei que eu não deveria porque tem algo que eu quero conquistar ou me tornar, e esse cabo de guerra acontecendo ali, talvez seja um reforçador, um reforço a mais, realmente lembrar da gostosa sensação que é você conseguir cumprir, né, os seus deveres e principalmente honrar aquilo que você se propôs a ser, aquilo que você se propôs a fazer, e sentir, né, que você está próximo, então, cada vez mais próximo de alcançar aquilo que você quer conquistar ou se tornar, porque agora você realmente percebe o valor dessa sensação de dever cumprido. Isso é uma coisa que é muito curiosa quando a gente vai pegar pessoas que têm certas performances em certos cenários da vida, né? Seja em concurso público, em esportes, enfim, realizações pessoais. Em diversos cenários a gente vê que isso é uma coisa que é muito comum, né? De pessoas que realmente gostam dessa sensação do dever cumprido e que explicam como que toda essa dinâmica ajuda elas nos dias que elas estão mais desanimadas, que elas já não estão mais tão... Gente, desculpa, tá? É porque eu tô observando uma questão aqui, porque tá querendo falhar o som e toda hora eu tô olhando aqui, tô me distraindo. Mas enfim, já estamos próximo também dos 10 minutos, eu acho que a reflexão foi passada. Eu vou procurar entender o que é isso que está acontecendo, mas né, já está no meio do vídeo, eu não ia terminar por conta disso. Mas o áudio está dando umas osciladas, eu estou vendo se ele não vai zerar aqui. Enfim, queria mais uma vez agradecer a cada um de vocês que ficar até o final do vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu peço que, por favor, se você gostou, que se inscreva no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, compartilhe e principalmente comenta o que você acha, né? Essas reflexões que eu trago, elas são reflexões que
muitas vezes ficam só ali na minha cabeça e eu resolvo trazer para vocês. E quando alguém vai e comenta alguma coisa acrescentando, discordando, trazendo outro ensinamento, eu me sinto então parte de algo muito maior do que simplesmente falar com uma câmera. E isso é extraordinário. Então, se puder também, deixe a sua contribuição, um comentário, tá? Que isso me alegra demais. No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.